Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 3 de fevereiro de 2022, são 23 horas e 2 minutos. Lição número 10 da classe de adolescentes. A certeza da salvação. A mensagem. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Aos Romanos, capítulo 8, versículo 16. Vamos descobrir. Você tem certeza da salvação? Hoje vamos estudar tudo o que você precisa saber para desenvolver essa convicção. Jesus realizou um sacrifício perfeito na cruz, o qual foi aceito por Deus. Por isso, nossa salvação é considerada poderosa, grande e eterna. Portanto, ela é muito segura. A salvação é aquilo que é o presente, que nós temos, que é o mais importante da vida. Nada, absolutamente nada, é mais importante do que a nossa salvação. Nem nossos pais, nem nossos filhos, nem mesmo a nossa vida. Nada tem tanto valor quanto a nossa salvação. Vemos que o Senhor Jesus ele morreu na cruz do Calvário para nos dar este presente da salvação. Verdade é que muitas pessoas não aceitam este presente. Mas vemos que aqui esta salvação ela é poderosa, grande e principalmente ela é eterna. Talvez se ela fosse somente grande e poderosa, mas acabasse logo, mas não, ela é grande, poderosa e eterna. Ou seja, nunca irá terminar. É interessante entendermos que o nunca vai acabar a salvação é que depois que Jesus vier buscar a sua igreja, que os salvos estarão com o Senhor nas mansões celestiais, aí sim a nossa salvação estará completa, estará completada, porque aí não há mais possibilidade de se perder a salvação. Hora de aprender, tudo está completado, o plano deu certo. Jesus pregado na cruz, após sentir todas as dores, humilhações e sofrimentos do processo da crucificação, disse: está tudo completado. E assim entregou o seu espírito e morreu. O plano da salvação, arquitetado pelo Criador, foi concluído com sucesso. O plano de Deus deu certo. E por que ele deu certo? Porque foi elaborado por Deus. É interessante que quando Jesus morreu na cruz, ele nos deu total acesso ao Pai, como vemos em Mateus 27, 51, que o véu se rasgou de alto a baixo, era o véu que nos separava da presença direta do Senhor. E agora nós temos este acesso livre diretamente ao Pai. Agora nós não precisamos mais de ir a um sacerdote, não precisamos mais, agora nós mesmos podemos ir direto ao Pai. Então veja que Deus arquitetou a salvação, Jesus executou a salvação e o Espírito Santo, ele nos convence desta salvação. Amigos de Deus, assim ele nos resgatou da condenação. Jesus morreu e também ressuscitou. Ele está vivo e assentado à direita do Pai, com todo o poder em suas mãos, intercedendo em nosso favor. É muito interessante quando temos um intercessor. O que é um intercessor? É uma pessoa que está do nosso lado, independente daquilo que nós fazemos. É certo que virá, se tiver algo errado, é certo que virá as consequências. Entretanto, quando vemos que Jesus ele nos resgatou desta condenação eterna, agora ele está intercedendo ao Pai em nosso favor. O que é isso? Quando nós cometemos algum pecado, algum delito, e sim, como diz Tiago 5,17, somos sujeitos às mesmas paixões. Todos nós, sem exceção, somos suscetíveis ao erro, ao pecado. Então, quando nós pecamos e confessamos este pecado a Deus, ao Senhor, Jesus intercede por nós ao Pai. É como se fosse dizer que Jesus vai comprar o nosso barulho. Jesus ele fica do nosso lado, Jesus intercede, Jesus conversa com o Pai a nosso favor.
Então, muitas das vezes as pessoas, às vezes, ficam... Hoje o Brasil é um país extremamente católico, né? Muito católico até. E muitas pessoas acham que é o santo A, o santo B, que vai interceder ao Pai por nós. Não, é somente Jesus. Jesus é o nome que está acima de todo nome, pelo qual nós devemos ser salvos. Então, somente o Senhor, somente Jesus intercede ao Pai por nós. Então, vamos continuar glorificando ao seu santo e poderoso nome. Os inimigos dos filhos de Deus. O tentador. Você deve blindar sua mente e seus sentimentos com a palavra de Deus e se revestir do seu poder através da oração para assim ter força e resistir ao inimigo. Sempre o Senhor, ele tem alguns inimigos. Veremos aqui 3. Esse aqui é o primeiro, né? O tentador. O adversário está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Então, você deve blindar a sua mente, ou seja, fechar a sua mente somente com a palavra. E por que somente com a palavra? Será que você não pode ler um outro livro? Sim, você pode. Mas aqui a ideia é você blindar a sua mente com a palavra, quer dizer que você deve somente usar a palavra como regra de fé e prática. Se a Bíblia vai te falar que é para você fazer, você pode fazer. Mas se a Bíblia orienta que você não faça, você não faz. Por quê? Porque o adversário, o tentador, ele vai tentar você. Então ele vai sempre tentar naquilo que você tem uma determinada fraqueza. Então você precisa estar com o sentimento na palavra, buscando na palavra, né? Resistir pelo poder do Senhor, né? Pelo poder da oração. Você precisa orar, buscar o Senhor. E assim para resistir à tentação que virá sobre o inimigo. E outra coisa, ser tentado não é pecado. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. O mundo. O apóstolo João escreveu: o mundo todo está debaixo do maligno. Aqui não é o mundo planeta, aqui é o sistema do mundo. É como o sistema funciona, é como as coisas funcionam, principalmente politicamente falando. O sistema de como as coisas funcionam aqui. E por que o mundo está no maligno? Porque as pessoas estão a cada dia mais afastadas do Senhor. Estão mais propícias a fazer as coisas do adversário do que buscar a presença de Deus. E por conseguinte, o que acontece com este negócio? As pessoas dão mais crédito à palavra do adversário do que à palavra de Deus. Por quê? Porque o adversário vai falar justamente aquilo que a pessoa quer ouvir. Diferente de Deus, o Senhor vai sempre nos repreender, justamente porque nos ama e não quer que nós vamos para a perdição eterna. Então o Senhor ele vai sempre nos repreender através da sua palavra. O adversário, né, o mundo, né, o sistema, ele vai fazer justamente o contrário. Ele vai fazer com que você se corrompa, vai tentar te corromper, vai tentar fazer com que você dê mais valor ao dinheiro, por exemplo, né? Como a Bíblia diz em 1 Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Você vê que o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então aqui você vê que aqui é o sistema do mundo, o mundo inteiro jaz no maligno. Por quê? Porque o mundo está no maligno, o sistema está no maligno, o maligno está implantando em escolas, faculdades, etc, a sua mão, as suas obras malignas. E as pessoas estão acatando. A carne. Dos 3 inimigos da alma, esse é o mais perigoso, pois é como se um traidor morasse dentro de você. É uma batalha constante, não devemos fraquejar, mas pedir ajuda ao Espírito Santo para ganhar esta luta. Você já lutou com alguém? Certamente que sim, né? Se você não teve você não viveu assim, berço evangélico, é muito possível que você, talvez na escola, né, tenha brigado alguma vez com alguém. E brigar nunca é bom, né? Disputar aqui no sentido de um querer agredir o outro, né? Isso nunca é bom. Inclusive a Bíblia condena a agressão. Entretanto, agora imagina que você tem uma pessoa que quer te agredir. Então você pode fugir dessa pessoa, não pode? Claro que pode. Porque ela está vindo lá, então você vai por cá. Mas quando essa pessoa é você? Onde você vai, você está, olha que situação.
A carne é o nosso adversário mais difícil de vencer. É porque é você brigando com você. Então você sabe do seu ponto forte, do seu ponto fraco. Então você acaba cedendo às tentações da carne. Tem como vencer a carne? Sim, tem como vencer a carne. Como? Alimentando o espírito. Como é que você alimenta o espírito? Oração, jejum, leitura da palavra, tendo fé no Senhor, buscando o Senhor em oração. Há uma, que eu já falei inclusive aqui algumas vezes, mas eu gosto muito da colocação, que é sobre a questão da águia, né? Que geralmente a águia tem sempre 2 filhotes, e um certamente morrerá, e o outro viverá. E como é que nós sabemos que um vai viver e outro vai morrer? Porque um é sempre mais alimentado do que o outro. Então aquele que é alimentado mais, ele vai sobreviver, e o outro morrerá. Assim também é a nossa natureza. Nós temos 2 naturezas. A natureza do espírito e a natureza da carne. E qual é que vai vencer? Aquela que nós alimentarmos mais. Então, qual é que você está alimentando mais? A carne ou o espírito? Seguros no amor de Deus, nossa perfeita salvação. A Bíblia diz que quem ficar firme até o fim será salvo. Nós temos uma eterna salvação, porque ela foi providenciada pelo próprio Deus, mas não temos a garantia de viver pecando e não sofrer as consequências, pois o salário do pecado é a morte. A nossa salvação, ela é perfeita, porque foi projetada por Deus, executada por Cristo e nos convencida pelo Espírito Santo. Entretanto, a pessoa que é salva hoje pode não ser salva amanhã. Por que não? Porque quando as pessoas, ou a pessoa está vivendo uma vida de pecado, o salário do pecado é a morte. E que morte é essa? É uma morte eterna. Aqui dá uma ideia de salário do pecado, é aquela pessoa que vive pecando toda a vida. Então ela vai para a perdição eterna. Mas a pessoa que comete um pecado e se arrepende, ela está dentro do plano do Senhor, da salvação. Entretanto, há pessoas que vivem uma vida de pecado, então o salário do pecado é a morte. Então vai para a perdição eterna. Então muitas pessoas acham que porque alguém aceitou a Cristo hoje, está salvo hoje, ele pode fazer qualquer coisa que agora ele vai ficar salvo para sempre. Não, ele não ficará salvo para sempre. Se nós não lutarmos para nos mantermos firmes na palavra do Senhor, na presença de Deus, a perdição eterna aguarda. Então que nós venhamos a cada dia mais ficar firme nessa perfeita salvação em Cristo, que nós venhamos firmar o nosso pensamento no Senhor, os nossos caminhos no Senhor. A certeza da salvação. Como podemos ter a certeza da salvação? Está escrito, o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Ou seja, Deus de modo amoroso testifica dentro do cristão que ele é salvo. Muitas das vezes que você às vezes tem uma certa dúvida no seu coração, mas quando você ora ao Senhor, busca a presença do Senhor, o Espírito vai testificar que você é uma pessoa salva. Você compreenderá. E por que você é uma pessoa salva? Porque você é lavado e remida no sangue do Cordeiro. Você é uma pessoa que peca, mas é um pecador arrependido. O pecador arrependido é diferente daquele que está pecando, sabe que é pecador, mas não se arrepende. Ou seja, não tem uma mudança de direção, não tem uma mudança de vida, uma mudança de atitude. Então, aqui você vê a certeza da salvação. Você talvez pecou, mas você se arrependeu, então você muda de direção, você não peca mais. E isso vai te dar uma certeza da salvação. Por quê? Porque a pessoa que não é salva, ela peca hoje e peca amanhã. Ela não sente o fardo do pecado, ela não sente diferença se está pecando ou não, para ela é a mesma coisa. Não tem diferença. Então ela não tem aquela tristeza no coração, lá no íntimo, que ela sabe que ela pecou, então ela sente aquela tristeza. A pessoa que não é salva, ela não sente. Então por aí você vê, muitas das vezes quando você erra, quando você peca, lá no fundo do seu coração você tem aquela tristeza, aquele coração apertado. Por quê? Porque você é uma pessoa salva. Então aqui você vê que o Espírito testifica, justamente porque você se entristece pelo aquilo que você faz, pelo pecado que você comete. Conclusão. O plano da salvação foi completado com perfeição. O sacrifício que Jesus fez na cruz foi suficiente, ele venceu o mal, o pecado e a morte.
Agora somos convidados a viver em santidade e fidelidade a Deus por meio da fé. Por isso, tenha cuidado com os inimigos dos filhos de Deus e permaneça vigilante diante das coisas e situações que podem te afastar de Deus. Mas, acima de tudo, confie no amor e na graça do Pai. Em Cristo estamos seguros. Veja que Jesus, ele venceu o mal, o pecado e a morte por nós. Então, nós precisamos fazer o bem, não viver uma vida de pecado e ter uma vida abundante na presença do Senhor. Que nós venhamos a cada dia mais ter isso no nosso coração, a certeza da salvação. Vamos praticar. De cima para baixo, você marca B, C, D, A. Então que nós venhamos a cada dia mais ter a certeza da salvação e levar essa salvação a outras pessoas, né? Não que nós vamos levar a nossa salvação, porque a salvação ela não pode ser transferida, né? A salvação ela é sua. A sua salvação ninguém tira. Ou melhor, tirar, tira, né? Se você não vigiar, né? Se você viver uma vida de pecado, né? Olha lá. Hein? Mas você não pode transferir a sua salvação a outra pessoa. Mas o que eu digo é que nós temos que levar a palavra para outras pessoas também aceitarem a Cristo pela palavra. Então que eles também venham ter também a salvação e a certeza da salvação. Então que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!